E aí, oitavoso, tudo bem? Bom, dando continuidade ao nosso termo de América, né? A gente vai falar sobre a questão da estrutura geoeconômica, né? De localização geográfica e econômica da economia, seguindo aí o termo, o conteúdo de América, né? Esse meu amigo aqui, professor, que ele fez um slide perfeito, lindo, assim, então a gente aproveita e divulga aí o trabalho do amigo. Bom, o continente americano, devido aos seus aspectos naturais e políticos, desenvolveu economias diferenciadas em cada país que o integra. A gente tem que lembrar que a América é um continente e não Estados Unidos, né? Porque muita gente tem mania de falar, ah, fulano é americano. Meu caro, americano é quem reside no continente América. Eu sou americano, você é americano. Né? Então, estadunidense é quem vive nos Estados Unidos. Então, quando a gente fala América, a gente está falando aí de mais de 30 países que compõem o continente americano. Bom, estamos nos referindo ao espaço geográfico dominado quase totalmente pela economia capitalista. Existe, porém ainda, ai, desculpa, porém esse sistema expressa realidades diferentes. Essas diferenças caracterizam os países como desenvolvidos e subdesenvolvidos. Bom, a gente já viu o que é um país desenvolvido e o que é um país subdesenvolvido, né? Um país desenvolvido, como o caso dos Estados Unidos, a cidade aqui de New York, você tem um país que é considerado um país rico, né? Economia capitalista, economia desenvolvida, alta tecnologia e etc. Já Havana, que está em Cuba, né, uma cidade de Cuba, é considerado um país subdesenvolvido, que tem como característica um país pobre, um país com uma economia secundária, né, uma economia do segundo setor da economia. A gente tem o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Os países desenvolvidos são caracterizados pelo desenvolvimento do setor terciário, que é o setor do comércio, e o setor secundário, que é o setor da indústria, perdão. E Cuba, né, é caracterizado, eu tinha falado secundário, mas na verdade é o setor primário, secundário no sentido de uma coisa inferior. Então, Cuba tem um setor primário, que é o setor da agricultura, da pecuária. Isso é no âmbito geral. O Brasil também é um país é, subdesenvolvido. Isso não significa dizer que esses países não têm indústrias no seu território. Sim, possui, mas não tem indústria de ponta, como o caso dos Estados Unidos. Bom, características econômicas. Como eu falei, produtos industrializados aqui depende desses produtos tecnológicos dos países ricos. Agropecuária praticada seguindo os modernos padrões da produtividade através da agricultura intensiva, aqui fornecedor de matéria-prima e mão de obra barata. E emprega em sua grande maioria trabalhadores do setor secundário, ou seja, industriais, e terciário, comércio. Aqui, problemas com dívidas externas e internas. Produtividade agrícola baixa, com o setor atrasado para competir com os países ricos. E grande quantidade de mão de obra empregada no campo e mão de obra barata. Então aqui ele faz uma comparação econômica dos países desenvolvidos e dos países subdesenvolvidos. Bom, continuando essa comparação na questão urbana, né? A gente tem aqui uma foto de New York, né? Ou a maior metrópole que a gente tem no mundo hoje, né? Um caos urbano, mas um caos urbano que eu digo, um caos controlado, uma cidade minimamente planejada, arranha-céus, comércios, etc, etc, partes. Já Havana tem uma questão urbana mais precária. Então, vamos ver como é que seriam essas características. Bom, a população do campo diminuiu em relação à população da cidade, obviamente, né? Estados Unidos hoje tem mais gente vivendo na cidade do que no campo. Aqui, falta estrutura para acomodar um imigrante vindo do campo. E aí acaba gerando aqueles problemas de favelizações ou de espaços bem precários que a gente sabe que existe. Boas condições no uso de redes de comunicação e transporte. Aqui,
problemas no sistema de transporte, saúde e comunicação. Bom, Nova York, você vai de metrô para qualquer lugar da cidade. É incrível como você tem uma malha ferroviária que corta aquela cidade de ponta a ponta, né? E aí, se a gente pega um país subdesenvolvido como Cuba ou até mesmo o Brasil, a gente tem uma precariedade enorme da malha ferroviária. A gente não consegue chegar em todos os locais que a gente quer aqui de malha ferroviária, né? Então, isso é uma grande característica urbana entre esses países. Centros de referências avançados, centros de referências em avanços científicos e tecnológicos. Grande parte da população trabalha em subemprego sem garantia de segurança social ao trabalho. O que eles chamam de subemprego? Subemprego, gente, é uma palavra, né, pejorativa, preconceituosa, mas subemprego seria essas pessoas que trabalham em comércio, né, atendente de loja, né? Por que eles chamam de subemprego? Porque é um emprego que você não precisa de um alto grau de conhecimento, de escolaridade, de conhecimento para estar nesse emprego. Tá? Então, por isso que é chamado de subemprego, apesar de eu não gostar desse termo. Problemas habitacionais em menor escala. É claro que, por exemplo, Estados Unidos, Nova York tem problemas residenciais também, só que é numa escala menor, ou seja, né, em menos quantidade. E aqui a gente tem baixos salários. Se a gente pegar, por exemplo, um operador de caixa dos Estados Unidos e um operador de caixa de mercado do Brasil, a gente vê que o dinheiro dele lá, né, daquele operador, ele consegue fazer muito mais coisas do que o operador do Brasil com o seu salário. Desculpa. Bom, característica da qualidade de vida. Se a gente já sabe que o salário é maior, isso vai influenciar diretamente na qualidade de vida também, tá, gente? Não tem como você viver bem ganhando mal. Então, elevada a qualidade de vida dos países desenvolvidos, baixa a qualidade de vida dos países subdesenvolvidos. Baixa a taxa de analfabetismo e educação de qualidade, alta taxa de mortalidade que interfere na qualidade de vida. Profissionais especializados com maiores salários, carências em investimentos da infraestrutura social, como habitações e saúde. Grande poder de consumo, baixa taxa de natalidade, de mortalidade, alta expectativa de vida e as diferenças sociais são menores. Então, esse quadro aqui de qualidade de vida dos países desenvolvidos, a gente consegue perceber que essa população vive bem melhor do que a população dos países subdesenvolvidos, né? Eles têm problema? Possuem, mas países como Estados Unidos, França, Itália, Espanha, que são considerados países desenvolvidos, gente, nem de longe se compara, né? Primeiro pela questão de segurança. Andar nas ruas nesses países é completamente diferente, né? Eu já tive a oportunidade de conhecer alguns países desenvolvidos como esses que eu falei, e, nossa, você não tem essa questão do medo, né? Você anda a hora que você quiser na rua, você se sente seguro, você tem uma polícia que está ali para servir a população, né? Eu, particularmente, se eu encontro uma polícia 4 horas da manhã no Rio de Janeiro na rua, eu fico com medo, porque a gente sabe que existem vários casos errôneos de abordamento da polícia, né? Então, todas essas características, né, da população viver bem, viver sem medo, ter educação, ter saúde, faz com que a qualidade de vida nesses países seja bem melhor quando a gente compara com os países subdesenvolvidos. Tá? Bom, falando um pouco mais sobre os Estados Unidos, a gente viu que os Estados Unidos na Guerra Fria vence a política do capitalismo, né? Na verdade, vence não. Ele já operava essa política do capitalismo que venceu na Guerra Fria e se espalhou para outros países do mundo. E essa política é baseada principalmente na economia, né? Que economia seria essa, né? Que característica seria essa? O capitalismo americano segue a linha do liberalismo econômico, controlando os demais países, através da doutrina manifesta dos Estados Unidos expandiu suas áreas de influência sobre a América, a população possui um alto nível de poder de consumo e a economia é baseada nas indústrias e alta tecnologia. Então, nos Estados Unidos, a gente viu que a principal característica do setor da política do capitalismo é o consumo, né? É a compra, é a tecnologia. Então, os Estados Unidos até hoje emprega, né, isso com uma força tremenda. E a gente consegue ver isso através de produtos, né? A gente consome
McDonald's, a gente consome Ray-Ban, a gente consome a música americana, a gente consome os produtos americanos. Então, tudo isso influencia a população de diversos países. Lembra lá dessas empresas que são chamadas de empresas multinacionais. Bom, a gente vai falar melhor sobre Cuba na próxima aula, tá? Mas Cuba é um país ímpar no continente americano. Ímpar em que sentido? Ele não vai seguir a política capitalista como segue a maioria dos países do continente americano, tá? Mas Cuba, através dessa chave aqui, a gente tem uma crítica muito grande até hoje sobre Cuba, que Cuba é um regime totalitário, né? Então a gente teve aí o mesmo presidente durante anos no poder. E quando a gente fala anos, a gente está falando aí de mais de 20 anos de poder, tá, gente? Então aqui a gente tem Fidel, né, que foi o presidente de Cuba desde a sua revolução, que entrou jovem e saiu idoso, né? E hoje quem governa Cuba é o seu irmão Raul Castro. Então a gente tem uma política totalitária, uma política de não democracia, como a palavra diz, e que vai passando aí a política de pai para filho. Mas isso são cenas dos próximos episódios. Por hoje é só. Bons estudos e qualquer dúvida é só perguntar.